Boa tarde, alunos do 8º ano. Estamos iniciando hoje em História o nosso PET 4, a semana 1. Bem, a semana 1 ela vai começar aí na página 61, onde você vai ter um texto falando um pouquinho aí sobre o processo de independência da América Espanhola. Vai falar um pouquinho aí sobre o Simão Bolívar e o José de San Martín, né? Eles que foram aí os libertadores da América, são considerados libertadores da América porque lideraram aí os processos de independência de várias colônias espanholas na América. Então nós temos aí o José de San Martín, que ele é responsável, né, junto com outros, pela libertação, pela independência da Argentina, Chile e Peru. E o Bolívar, responsável pela independência da Venezuela, Colômbia e Equador. Então, por isso, eles são conhecidos aí como Libertadores da América. Esse texto, ele continua na página 62. A continuação deste texto está, então, mostrando para nós que mesmo com o processo de independência tendo, né, acontecido, nós vamos ver que o poder passa aí na América, né, espanhola, para a mão da elite crioula. Quem eram os crioulos? Filhos de espanhóis nascidos aqui na América, tá? Então eles continuam, eles expulsam os chapetones, que eram os espanhóis que dominavam aí as colônias, e agora a elite crioula que vai comandar. Lógico, se eles eram filhos de espanhóis, eles eram os poderosos, então eles eram os donos das terras, donos de muitos escravos aí, tá? Bem, esse texto todinho, ele vai servir de base para vocês aí estarem fazendo as atividades que seguem. A atividade 1 pergunta aí, né, por que fala da Confederação Sul-Americana de Futebol, que criou a Copa dos Campeões da América. E pergunta assim: quais os idealistas que são considerados os libertadores da América e qual o processo de revolução política e social que eles lideraram no século XIX? Então, nós já vimos aí, acabei de falar, né, que Simão Bolívar, tá, e José de San Martín são considerados, então, os libertadores da América, pois eles lideraram os processos de independência de várias colônias espanholas na América, como Chile, Peru, Argentina, Venezuela, Colômbia e Equador, tá bom? Então essa é a questão 1. Seguindo para a questão 2. Na atividade 2, nós temos a pergunta com relação ao texto. Lá no texto você vai ver falar sobre a doutrina Monroe. O que foi essa doutrina? Então, lá no texto explica um pouquinho ela, né? Essa atividade de hoje é mais interpretação de texto. Mas o que foi essa doutrina? Então, essa doutrina, ela defendia a ideia da América para os americanos, né? Por meio dela, os Estados Unidos, eles defendiam o direito de garantir a independência dos países da América. Eles defendiam a impossibilidade de criação de novas colônias aqui na América, defendiam a intolerância, né, da interferência de nações europeias em questões internas americanas e afirmavam que não participariam, né, os norte-americanos em conflitos envolvendo países europeus. Podemos dizer também que essa doutrina Monroe, ela era uma forma de garantir a ampliação do mercado dos Estados Unidos e a ampliação da influência dos Estados Unidos na América. Então, era uma política aí que visava, né, aumentar o imperialismo dos Estados Unidos sobre a América Latina, né, e para que eles pudessem encontrar novos mercados e ampliar a sua influência aqui, tá? Na letra B, a pergunta era a seguinte: países como Cuba e Porto Rico tornaram-se realmente independentes no século XIX? Justifique. Lá no texto você vai ver, né, que fala que
Cuba e Porto Rico, eles não se tornaram países realmente independentes, porque continuaram sob influência política e econômica dos Estados Unidos, né? Então se tornaram protetorados aí dos Estados Unidos. Na letra C, a pergunta é: a elite crioula tinha interesse em promover a imediata libertação dos escravizados? Justifique. Se a elite crioula eram filhos de espanhóis nascidos na América, e se eles eram filhos de espanhóis, eles eram os donos da terra, né, de várias fazendas, as haciendas, e eles queriam libertação, promover imediatamente? Não, claro que não. Por quê? Porque eles eram proprietários de grandes extensões de terras, de grandes plantações e precisavam aí da mão de obra escrava. Então eles não tinham interesse em libertar os escravos, porque isso ia aumentar os custos aí na sua produção. Então, muito simples a resposta. E a questão 3 pergunta aí, é uma pergunta pessoal, né? Em sua opinião, o processo de independência trouxe liberdade a todos os habitantes da América Espanhola? Essas ações estão de acordo com os ideais iluministas? Justifique. Lá no texto você vê, né, que o processo de independência da América Espanhola, ela não trouxe liberdade a todos os habitantes da América, não. Porque os nativos indígenas, né, e os africanos, escravos ou ex-escravos, permaneceram sob o domínio da elite crioula. Esta elite ascendeu ao poder, né, e manteve, então, essas outras classes sociais marginalizadas. Então, os ideais iluministas, que defendiam aí o fim da escravidão, a igualdade entre os homens, não foi contemplado aí nas independências ocorridas na América Espanhola. Ficaram apenas aí nos discursos de grande parte da elite crioula, que desejavam apenas ascensão política, ou seja, desejavam apenas o poder. Então essas são as atividades dessa semana, espero ter ajudado, façam e me enviem, por favor.